Graça e paz, amados irmãos. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor. Vamos aprender a verdade, irmãos, e aprendermos uns com os outros. O que uns sabem, ensina aos outros. E aprende aquilo que não sabe com aqueles que sabem. Então, vamos para mais uma meditação. Hoje eu quero tratar de um assunto, irmão, que é muito importante. Tudo na Bíblia é importante. Mas nos dias de hoje, isso é bastante importante. Porque eu mesma já me vi em situações de engano, né? E a palavra do Senhor falou, o Senhor Jesus Cristo advertiu que nós teríamos muitos enganadores nesses últimos tempos. Mas se eles são enganadores, como é que nós podemos discernir se eles são enganadores ou se eles são verdadeiros? Jesus deu uma dica, irmãos. A dica está aqui. Ele falou, os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Isso está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 15 em diante. Que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui já tem uma dica. Eles estão vestidos como ovelhas. Totalmente vestidos como ovelhas. Então, você vai estar vendo uma ovelha diante de você. Mas tem mais para vermos. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Agora já começou a mudar, né? O Senhor já nos diz que nós conheceríamos pelos frutos. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Então, ele está aqui comparando com frutos. Gente não produz frutos, isso aí todo mundo sabe. Então, é uma comparação com uma árvore. Mas que frutos são esses, né, que nós temos que observar? Eu abri esse vídeo, irmão, essa mensagem, para fazer a diferença. É muito importante isso que eu vou falar. Entre fruto e dom. Frutos e dons, né? A palavra lá em Gálatas fala fruto no singular, porque é uma produção do Espírito. Não tem como você ter o Espírito, produzir uma coisa e não produzir outra. Então, é uma completude de quem tem o Espírito, de quem está na plenitude do Espírito. Quem tem o Espírito, não vou falar em plenitude, mas quem anda no Espírito, não tem como você ser mal, né? Invejoso e ter benignidade. Não existe essa possibilidade. Pode estar fingindo uma coisa, mas elas não coabitam juntos. Quem está sendo guiado pelo Espírito tem o fruto do Espírito em todos aqueles gomos, né? Como uma laranja. Bondade, fé, benignidade, como se fosse um fruto só com vários gomos, com várias características. Então, os frutos que Jesus está falando é o que a pessoa faz, é o comportamento dela. Não é o que ela diz de si mesma, não é o conhecimento que ela aparenta ter da palavra. Não é. Conheço pessoas brilhantes no conhecimento da palavra. Aliás, teve um brilhante aqui no Brasil. Irmãos, o estado dele está deplorável. Quando abre a boca, é igual um demônio falando. Tá por aí. Tem gente que ainda o segue, entendeu? Então, nós temos que ver que diferenças há. Primeiro, vamos ver o que são os frutos, os dons. Os dons estão aqui. Depois eu vou abrir um vídeo para falar sobre
cada um dos dons. Mas aqui está falando, né? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito é dom. Ele se manifesta de diversas formas. Cada uma forma é um dom. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, de discernir. Rapidinho a pessoa sabe a solução de um problema. Depois eu falo mais detalhado, mas agora vou só citando. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Não é a ciência aí, o método científico, essa coisa natural que se estuda, não. É conhecimento. Tomou ciência de alguma coisa, né? Quando você entende alguma coisa, quando você tem conhecimento de alguma coisa. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Dons, porque são vários dons na cura, né? Não é só um. E a outro, a operação de maravilhas, de criar coisas, quando surge um órgão, né? O Espírito opera, a pessoa não tinha um útero e aparece o útero. E a outro, a profecia, o dom de discernir o que vai acontecer, o que está por vir. E a outro, o dom de discernir os espíritos, como Paulo, que viu aquele espírito elogiando, aquela moça elogiando, para que Paulo não mexesse com ele, né? Covarde, o espírito da covardia, para manter aquela moça escrava e os donos dela recebendo dinheiro. E Paulo, mesmo recebendo os elogios, discerniu que era um espírito mau. E a outra variedade de línguas, que muitas, cada uma, tem gente que chega a dizer que são as línguas naturais. Irmão, me diga uma coisa, uma língua natural, alguém falaria e não saberia o significado, precisaria orar para poder interpretar aquela língua que a própria pessoa fala? Porque Paulo disse que alguns que falam, orem para que também possam interpretar, entendeu? Mas tem cada doutrina que eu vou contar. E a outra, a interpretação das línguas. Olha, a outro. Uns falam e há outros. Tem alguém que só sabe interpretar. Mas um só, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. A cada um como ele quer. Então, nós vimos aqui, irmãos, coisas sobrenaturais. Preste bem atenção nisso. Esses dons são sobrenaturais. Tem outros lá em Romanos 12, mas ali eles já são mais características de pessoas que eu até jogaria. Eu não tenho muito conhecimento de que alguém faça isso, mas eu já jogaria para o lado do fruto. O dom da misericórdia, de repartir, de dividir, entendeu? Ali, né, tudo exige amor, exige justiça, senso de justiça, de piedade, entendeu? Então, eu já incluiria aquilo mais no fruto do que propriamente em dons. Mas quem sou eu para falar isso, né? Quer dizer, é o que eu penso. Mas vamos ver agora, né? Aqui nós estamos vendo coisas sobrenaturais, a expressão do Espírito. E ele fala mais adiante aqui, né, que ele reparte a cada um como quer e que há diferenças de operações. Então, o mesmo dom de curar, ele pode ser também realizado de diversas formas. As operações do mesmo dom podem ter variantes. Pode ser, porque é como o Espírito quer. Quem é que está agindo aqui? O Espírito Santo. A pessoa, ela não tem nenhuma interferência. Ela não pode alterar nada quando ela está sendo usada no dom. Ela não pode. A menos que ela esteja falsificando, né? Ela esteja inventando aquilo. Mas se for o dom mesmo, o espiritual, o Espírito agindo, a pessoa não pode fazer nada. Vamos para o fruto. Nós temos aqui, em Gálatas 5, os frutos. Porque as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, estas obras da carne, que também são frutos, elas são consequências do pecado. Elas vêm de Satanás. A origem delas é Satanás, né? Foi lá da queda. Aí nós vamos para o fruto do Espírito. Como eu digo, o Espírito estando presente na vida de uma pessoa, sendo o comandante da vida dela, o que tem plenitude de liberdade de agir na vida dela, não tem como ela dar uma característica de Deus. Esses frutos aqui são características de Deus, enquanto os outros são características de Satanás, esses aqui são características de Deus. Então não tem como você estar cheio do Espírito Santo e manifestar as obras da carne. Por isso que Jesus disse, olhe o fruto. Olhe os frutos que a pessoa dá. É pelos frutos, não é pelo conhecimento que ela aparenta ter, não é pela palavra bonita que ela usa, não é pelos títulos que ela já adquiriu, doutorado, pós-doutorado, na Itália, lá na Holanda, lá sei lá onde for, entendeu? Não é. São os frutos dela. Pode ser um irmão o mais humilde possível, que dê todo esse fruto aqui, ó. Né? Ele expressa, você observa na vida dele esse fruto, que é amor, alegria, paz, uma pessoa que tudo nela manifesta paz, longanimidade. Esse negócio de pavio curto não é fruto do Espírito, nunca foi. Né? A menos que a pessoa esteja apresentando alguma reação de medicamento, alguma doença. Longanimidade. Então, a pessoa é paciente, com tolerante, com erro compreensiva até certo ponto, entendeu? Espera que a pessoa se arrependa. Ela tem uma tolerância dentro do limite da